Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. O Boletim Focus, divulgado toda semana pelo Banco Central, traz as projeções de analistas do mercado financeiro para vários indicadores da economia, como inflação, crescimento da economia, valor do dólar e estimativa para a taxa Selic. No último relatório, divulgado nesta segunda-feira, o boletim está prevendo uma leve alta na inflação e também na expectativa de crescimento para o próximo ano. Este é o tema do nosso Economia Direta de hoje com Fernando Gomes, que já está em conexão conosco. Bom dia, Fernando. Bom dia, Cláudio. Tudo bem? Bom dia aí para todo mundo que nos acompanha. Fernando, vamos conversar com a inflação, né? O que é que os analistas estão prevendo para a inflação para 2023 e para 2024? Vamos lá, Cláudio. Antes da gente falar das expectativas para a inflação, vamos só dar uma esclarecida aqui no que é esse Boletim Focus, porque às vezes quando a gente fala que o Banco Central divulgou um boletim com as previsões aí para os principais indicadores da economia, pode dar a impressão para muita gente que essas previsões são oficiais, são do Banco Central, quando na verdade não são, né? O Banco Central ele divulga toda semana, é semanal o Boletim Focus, que traz as previsões, como você falou, da inflação, do PIB, que mede o crescimento da economia, do dólar, e traz mais algumas projeções também, como a projeção para taxa básica de juros da economia e a projeção para o IGPM, que é outra forma de se medir a inflação. O Boletim Focus ele traz também outras informações importantes, como saldo da balança comercial, que é a diferença entre exportações e importações, expectativa do volume de investimentos estrangeiros que o país pode receber, dívida do setor público, que hoje é observada aí para as metas de resultado primário que estão no arcabouço fiscal, e como é que se elabora esse relatório Focus, né? O relatório Focus ele é feito desde 2021, desde 2001, já tem quase 23 anos aí. É um documento que reúne as expectativas do mercado financeiro para esses indicadores que a gente comentou, né? Então, quem é que faz essas projeções? São cerca de 140 instituições do setor privado, na sua maioria bancos, consultorias, corretoras, universidades e institutos especializados em economias e finanças. Então, todas essas instituições, elas alimentam um sistema do Banco Central que pega todas essas informações, faz uma média e publica nas segundas-feiras tudo que foi recolhido até sexta. Então é um resultado bem amplo que realmente traz aí as previsões do mercado como um todo e não de uma ou outra instituição financeira. Bom, dada essa explicação, bora lá para os números, né? O que o Boletim Focus está prevendo aí em termos de inflação? O Boletim Focus está prevendo uma pequena elevação na inflação, né? Para esse ano, os analistas aumentaram a previsão de 3,75 para 3,76, é um aumento mínimo, né? Aumento marginal, como a gente diz aí tecnicamente, mas que pode indicar uma tendência, né? Então o importante é a gente observar mais a tendência que o número em si. Vale a pena a gente lembrar que mesmo com esse pequeno aumento nas previsões, a inflação ainda está dentro da meta estabelecida pelo Banco Central, que é de 3% ao ano. Mas peraí, se a meta é 3%, a expectativa é de 3,76%, como é que está dentro da meta? É que existe uma margem de tolerância, né, para mais ou para menos, que é de 1,5%. Então, quando você soma essa margem de tolerância com os 3% da meta, que é o centro da meta, a gente tem aí 4,5% como teto máximo aí de meta de inflação. Aí os 3,76% ficam dentro da meta, considerando a margem de tolerância. Para 2025, as projeções subiram um pouquinho, passou de 3,51% para 3,53%. Lembrando também que essa previsão também está dentro da meta de inflação, se você considerar a margem de tolerância de 1,5% para 2025. E só para fechar, Cláudio, ontem saiu o resultado oficial da inflação de março. O resultado foi de 0,16% contra uma previsão de 0,25%. Ou seja, o resultado ficou bem melhor, ficou bem abaixo da previsão. É a primeira vez aí nos últimos 12 meses que a taxa acumulada da inflação que ela fica abaixo de 4%. Então, os dados do IPCA acumulado, eles indicaram que a inflação nos últimos 12 meses ficou em 3,93% contra uma previsão de 4,2%. Ou seja, se você considerar apenas a inflação, o Banco Central está recebendo aí boas notícias para ele considerar na decisão de enquanto ele pode seguir reduzindo a Selic aí na próxima reunião.
Fernando, deixa eu só me corrigir aqui, porque no início eu falei em 2023, 2024, as pessoas podem achar que eu estou fora do tempo, mas era realmente as previsões para 2024 e 2025. Vamos agora, continuando falando desse pequeno aumento na expectativa de inflação e também desse resultado da inflação de março que você acabou de falar, o que a gente pode continuar esperando em termos de cortes na taxa Selic até o final do ano? É possível esperar que eles continuem acontecendo? Eu fiquei sem o seu retorno. Agora você está me ouvindo? Agora você me ouve, Fernando? Agora eu ouço. Então deixa eu repetir. O que eu estava falando, já me corrigi em relação aos anos, que eu estava um ano atrasado aqui. E agora o que eu queria saber de você é o seguinte, considerando esse pequeno aumento na expectativa de inflação que você já nos trouxe, e também o resultado oficial de março, a gente pode continuar esperando cortes na taxa Selic até o final deste ano de 2024? Vamos lá, Cláudio. Só para lembrar aqui para quem nos acompanha que a taxa básica de juros da economia, no nosso caso a Selic, é um instrumento que o Banco Central usa para controlar a inflação. Então, quando a inflação sobe, o Banco Central sobe a taxa de juros para encarecer o custo do dinheiro e reduzir consumo e investimentos. Com a redução do consumo das famílias e dos investimentos feitos pelas empresas, se diminui a atividade econômica e a inflação tende a cair. Essa é a regra básica aí do Manual de Economia. E quais são as previsões para a Selic apontadas aí nesse último relatório Focus? De terminar o ano com uma Selic de 9%. E essa é a previsão que tem ocorrido nos últimos 3 boletins. Já tem 3 boletins que o relatório Focus, que os analistas trabalham com a previsão de finalizar 2024 com a Selic 9%. Essa tendência aí, então, de um pequeno aumento na inflação parece que não mexeu muito nas previsões aí dos analistas. Importante a gente falar também que essa previsão foi coletada antes da divulgação do resultado da inflação, então poderia até ter melhorado um pouquinho o número. O que mexeu nas previsões foi o último comunicado do Banco Central, que em virtude principalmente das incertezas do mercado internacional, como inflação e taxa de juros nos Estados Unidos e as guerras que estão acontecendo aí na Ucrânia e na faixa de Gaza, o Banco Central indicou que só vai fazer mais uma redução de 0,5%. Como faltam 6 reuniões, o que o mercado fez? Ele projetou mais uma redução de 0,5%, que será na próxima reunião e que já está garantida, e projetou para as próximas 5 reuniões uma redução de 0,25%. Então, se você fizer essa conta, uma redução de 0,5%, mais 5 reduções de 0,25%, você sai de 10,75%, que é a Selic hoje, e chega a 9%, que é a previsão de fechamento para o final do ano. Ou seja, o mercado está trabalhando da forma mais conservadora possível. Só que aí a gente pode considerar 3 cenários alternativos, né? Se as variáveis internas aqui, como a inflação, e as externas do mercado internacional melhorarem ao longo do ano, você pode ter outras reduções de 0,5%. E aí a Selic no fim do ano pode ficar abaixo de 9%. Se as condições permanecerem do jeito que estão hoje, não se agravarem e nem melhorarem, aí você teria o projetado pelo mercado, né, que são essas reduções, uma de 0,5% e mais 5 de 0,25%, e fecharia o ano realmente aí com 9% de Selic. E se as condições piorarem, mostrarem um agravamento aí do quadro em relação a hoje, você pode ter uma suspensão das reduções nos juros, você poderia ter reuniões do Bacen aí em que não haveria nenhuma redução, poderia até ter um pequeno aumento na Selic aí, a depender do quanto a situação das guerras, por exemplo, piorou. E aí a taxa pode ficar acima dos 9% no final do ano. Então são 3 cenários que a gente tem para a Selic, a depender do comportamento da inflação, das variáveis internas aqui e principalmente da conjuntura externa, que essa sim pode ter alguma surpresa aí. Então esse é o cenário, Cláudio. Fernando, e quais são as perspectivas para o crescimento da economia? Bora lá, Cláudio. Qual é a previsão do mercado, qual é a previsão que foi apontada no relatório Focus, nesse último relatório em termos de crescimento da economia? O Boletim Focus está prevendo um crescimento nesse último relatório divulgado segunda-feira de 1,95% para o ano. Agora, o que é importante a gente observar aqui também? A tendência, né? Se você pegar a previsão do Boletim Focus da semana passada, a previsão era de um crescimento de 1,89%. E de 4 semanas atrás, era de 1,7%.
Então aqui tem uma clara tendência de aumento na previsão de crescimento da economia, do PIB, na avaliação do mercado. E cada vez mais a previsão do mercado vai se aproximando da previsão do governo. O governo está prevendo um crescimento de 2,2% de acordo com a Secretaria de Planejamento Econômico. Um mês atrás, o mercado estava prevendo 1,7%. Então, uma diferença aí que estava em 0,5% há um mês atrás. Hoje, essa diferença já está só em 0,3%. Essa mudança na avaliação do mercado, ela está baseada aí em vários fatores e é difícil a gente dizer quais eles são especificamente, porque são mais de 140 instituições avaliando aí. Mas a gente pode dizer aqui que ele está baseado em grande parte na melhoria da arrecadação nesses primeiros meses do ano, que é decorrente das medidas que o governo conseguiu aprovar aqui na Câmara para aumentar a arrecadação, que foi aprovado no ano passado, mas que começa a valer, a ter efeitos nesse ano. Mas ela também é decorrente de uma melhora no desempenho da economia. Então, a arrecadação de impostos no Brasil teve um crescimento de mais de 8% no primeiro bimestre desse ano em relação ao ano passado. Segundo a Receita, entre janeiro e fevereiro desse ano foram arrecadados mais de 460 bilhões de reais. Esse valor é recorde na arrecadação e boa parte disso significa também melhoria no desempenho da economia. 2025, quais são as projeções do mercado do governo? O mercado está prevendo aí para 2025 um crescimento de 2% e o governo está prevendo um crescimento de 2,8%. Uma diferença aí grande, né? Ela é pequena percentualmente, mas se você considerar entre um e outro, ela é grande, né? É bem distante aí. Agora, isso é normal, né? Quando são previsões, a cada semana elas são revistas e a gente segue aqui acompanhando, tentando entender aí, traduzir para quem nos acompanha o quanto está mudando essa previsão e por que ela está mudando. Este foi o Economia Direta com Fernando Gomes. Fernando, mais uma vez, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. É bom a gente se situar em relação a esses índices e também enfatizar que a gente tem que acompanhar também essas variações externas, como você falou. Um abraço, boa semana. Semana que vem a gente está com você de novo. Obrigado, Cláudio. Um abraço para você, um abraço aí para todo mundo que nos acompanha. Tchau, tchau.